Essa palavra seria: onde cabe o Evangelho? Onde cabe o Evangelho? Hoje, por mais que eu buscasse o que dizer, deixa eu contar a história então. Por mais que eu buscasse o que pregar hoje, procurando o que eu deveria pregar, e eu li, estudei durante a semana. Geralmente o que eu prego no domingo é durante a semana que é me dado. Ou às vezes não é na hora de ir para o culto e eu fico meio desesperado sobre o que vou pregar. E era 5h20 da tarde, eu não sabia o que eu ia pregar. Estava muito angustiado, muito chateado, não sabia o que eu pregava hoje. Aí eu fui tomar banho e estava meditando numa coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Estava estudando ontem. Eu cismei de fazer a faculdade esse ano. Então estava estudando e me veio umas coisas ontem, uns pensamentos ontem, e de repente, quando eu fui tomar banho, me veio essa pergunta: onde o Evangelho cabe? E nós vamos ler esse texto hoje, então. 6,16. Efésios. 6,10. Desculpa, irmãos. 6,10. Demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Senhor Jesus Cristo, é no teu nome, ó Deus amado, que nós, Deus, lemos a palavra, é no teu nome que nós vamos pregar o teu Evangelho. É no teu nome, Pai amado, em nome de nenhum outro, Pai. Não é nome de nenhuma denominação, nome de nenhum outro homem, baseado em nenhuma filosofia humana, mas do teu Espírito, Deus. Nos ajuda conforme a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Esse texto ele é muito conhecido, ele é muito usado em... Quem já foi aqui em seminário de batalha espiritual? Quem levanta a mão? Já foi naquela pataquada? Quem já leu os livros do Daniel Mastral? Quem já leu o livro da Rebecca Brown? A gente acaba lendo porque não tinha outra coisa, né? A gente estava em busca. E esse texto, eles pegam muita ideia desse texto, e eles torcem tanto esse texto que a gente passa a acreditar naquilo que eles falam, né? Que é tudo isso aqui, você vai andar mesmo com o escudo na mão, que você pode estender o braço assim que tem um escudo e tal, você está com a armadura. E aí quando você vê dentro do contexto do texto, dentro do contexto de onde estavam, para quem foi escrito a carta, foi escrito para a cidade de Éfeso, lá tinha uma guarnição romana. Então Paulo usa de alegorias nesse texto para falar a respeito da importância do Evangelho. Mas o que interessa, de onde eu tirei a ideia da pergunta de onde o Evangelho cabe nesse texto? Repara que desde quando Paulo começa a falar, ele começa a falar de aspectos pessoais. Ele começa a falar aqui para pessoas, coisa pessoal. Onde se coloca o capacete?
na cabeça de alguém, não é isso? O escudo no braço de alguém. Então ele fala de um modo muito pessoal. Ele fala diretamente para alguém. E então você vê que a aplicação do Evangelho, primeira coisa era na pessoa. Eu tenho que aplicar em mim. Eu tenho que aplicar a palavra de Deus em mim. Eu não posso. Paulo não está falando assim, pega o capacete, coloca em outro. Pega a espada, dá para o outro segurar. Pega o escudo, dá para outro. Ele fala pessoal. Pega o escudo, pega a espada, bota o elmo na cabeça e o capacete. Então eu chego à conclusão que o Evangelho aqui cabe, então, em alguma coisa que não é construída por mão de homem. Você foi feito por mão de homem? Não, então não cabe dentro das estruturas humanas. Não, o Evangelho não cabe em nada que eu construo. Em nada que eu faço, o Evangelho cabe ali. O Evangelho não cabe na sociedade. A sociedade rejeita o Evangelho. Por incrível que pareça, talvez você, lá dentro nós pensamos que o Evangelho vai transformar a sociedade e nós cobramos disso, de uma sociedade transformada pelo Evangelho. Nós esperamos que a sociedade seja transformada, que as cidades sejam transformadas, mas muitas vezes nenhuma família é transformada pelo Evangelho. A grande dificuldade é pelo menos transformar você pelo Evangelho. Você experimentar a transformação. Nós experimentarmos a transformação tal que o Evangelho caiba em nós. Tem tido, eu não vou entrar no mérito da questão, estou abrindo um parêntese para uma opinião minha, tá? Não vai estar repetindo, falando que é assim, uma opinião minha. Essa semana, a bancada evangélica fez uma moção de repúdio, uma carta de repúdio contra a novela Babilônia da Globo. O que se espera do mundo? Babilônia. Não se espera outra coisa do mundo. Ou eles querem que a Rede Globo faça uma novela que prega o Evangelho. Que os atores principais, o protagonista, seja Ana Paula Valadão e o Bessa, né? E os outros sejam Malafaia, sejam não sei o que mais. Eles esperam que seja assim? Deve ser, porque eu vou te falar, isso aí não cabe à igreja emitir opinião sobre o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está fundado nas trevas. Agora, se eu coloco agora, escolhe a mim ligar a televisão ou não. Isso aí é problema pessoal. Cabe a mim se eu vou ligar a televisão, assistir Babilônia ou assistir Tessalônica. Então fizeram, mas não fizeram uma moção contra o Mensalão, o Petrolão, não fizeram uma carta de repúdio para a corrupção brasileira. Né? Mas contra a novela fizeram. Isso é um absurdo. Então, roubar está tudo bem, só não pode ter novela com duas senhoras de 80 anos beijando a boca. Agora, quebrar o país da roubalheira pode. Né? Fecha o parênteses, opinião minha, acabou por aqui. Minha opinião parou por aqui. Não dá. Então, o Evangelho não cabe na sociedade. A organização da sociedade não está preparada para receber o Evangelho. As leis de nenhum país estão preparadas para receber o Evangelho. Comportamento humano nenhum está preparado para receber o Evangelho. Nenhuma cultura humana está preparada para ser regida pelo Evangelho. Nada, nenhum conhecimento humano está preparado para ser regido pelo Evangelho de Cristo. O Evangelho não cabe nesse lugar. Quem aqui já viu a bandeira do Brasil? Está escrito, o que está escrito no meio da bandeira do Brasil? De onde veio isso? Você sabe de onde veio isso? Não, Auguste Comte. Auguste Comte é o cara criador do positivismo, um filósofo, né, do positivismo, que fundou uma igreja no Rio de Janeiro, a Igreja Positivista do Brasil, né, que ele tem, o lema é como, quem já viu Comte? Já leu sobre Comte? Augusto Comte? Que é o progresso, você falou assim, ó, o amor, o progresso como meio, a ordem como meio e o progresso como fim. E tal. E ele fundou a igreja positivista, em que os sábios seriam os santos e a oração seria o grito e a ação, sem Deus. Influenciou de tal forma que o mundo abraça isso, a ponto de vir uma bandeira, né, brasileira, em que nós prezamos por ordem e progresso. Né, que nós, a ponto de ter uma bandeira. Você não consegue ver nenhuma bandeira do país, em nenhum país há uma bandeira com um versículo bíblico, ou com uma constituição, tirando só que todo o poder emana do povo sobre isso, em nome dele é exercido, ou todo o poder emana de Deus, ou declara Deus como Senhor da nação. Só apenas nas repúblicas, nos países muçulmanos, você vê lá como o Senhor da nação. Você não vê nenhuma nação influenciada pelo Evangelho. Ah, pastor, mas tem os Estados Unidos. Sim, o Evangelho nos Estados Unidos foi sim. Vai lá dar uma olhadinha no Evangelho que influenciou os Estados Unidos. O Evangelho humanista.
Um evangelho materialista. Evangelho genuíno, nenhum evangelho genuíno influenciou nenhuma nação no mundo. Nenhuma lei no mundo. Não influencia nada. Porque não se mistura, é água e óleo. O evangelho é uma coisa, comportamento humano é outra. Não se misturam. Não se misturam as coisas. Mas hoje eles querem fazer a fundição, fundir o evangelho com o homem, tornar o evangelho mais humano, tornar o evangelho mais palatável, tornar o evangelho com algo doce, tornar o evangelho do amor, que vai abraçar todo mundo. Um amigo meu, que eu conheci há muito tempo, amigo não, conhecido, que eu conheci há muito tempo, então 6 anos que eu conheço ele, para o meu desprazer, um dia eu vejo, chega para mim no Facebook, na publicação, ele no púlpito de uma igreja pregando, na igreja de Gay, lá da Amazonas, na Avenida Amazonas. Ele é um dos bispos da igreja. E eu falei, meu Deus, eu nunca desconfiei que esse cara era assim. E o cara que falava do evangelho de Cristo, falava que as igrejas estavam erradas, que tem que pregar o verdadeiro evangelho. Ele agora é um bispo na igreja de Gay. Ele e o namorado dele. Eu fico pensando, aonde foi o evangelho? Aonde está o evangelho? Aonde foi a palavra? Onde foi isso? Outros, eu encontro com outros que falam que pregam o evangelho, você conversa com eles. Mas quando você junta uma turminha, estão discutindo marca de cerveja. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Onde cabe o evangelho nisso? Pergunta para você, onde cabe o evangelho em você? Nos nossos julgamentos pessoais, no dia a dia, nos nossos planejamentos de vida, nos nossos desesperos, nas nossas dores, onde é que entra o evangelho nisso tudo? Paulo dá uma dica, vai lá, pega a armadura, que é tudo lá em Romanos, vai lá em Romanos 13:12, acho que é lá mesmo, Romanos 13:12. Deixa eu marcar aqui. Quem escreveu Romanos? Paulo também. Quem escreveu Efésios? Paulo. Romanos nem precisa falar para onde ele escreveu, é para os romanos mesmo, os cristãos em Roma. Olha o que ele fala. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas e estamos de quê? O que são as obras das trevas, se não trevas? Ainda que tenham aqui, ainda que pareçam bonitas, pareçam lindas, as obras das trevas, é toda ideologia que não seja baseada nas coisas de Deus. É onde nós vemos aqui, no verso 12 lá de Efésios, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Os príncipes das trevas pertencem a este século. E tem alguém que vai governar sobre as trevas. Quem governa sobre as trevas? Quem governa dentro das trevas? Quem é que fica dentro das trevas e não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas? O diabo e os ímpios. Os ímpios vivem nas trevas, não vêm para a luz para que suas obras não sejam manifestas. Não aparece o que eles fazem. Mas hoje a igreja, o evangelho tolerante, abraça as trevas como se estivesse abraçando um bebê Johnson. Dá colo para as trevas e fala, você ainda vou te mudar. Mas esquecem que eles mesmos estão envolvidos pelos tentáculos das trevas. Acham que vão mudar se associando com as obras infrutíferas das trevas, se associando com tudo que o mundo dá. E obra infrutífera das trevas não tem a ver com novela, não tem a ver com música, não tem a ver com roupa, é muito pior do que isso. Tem a ver com um modo de pensar, uma ideologia que entra dentro da igreja e sai pela boca dos pastores e entra no coração, entra nos ouvidos e cai no coração das pessoas, e ele acha que é correto. Vão deturpando o evangelho de tal forma que o evangelho fica disforme, fica sem forma e passa a ser um não evangelho. De forma que eu vou falando, se eu começar a falar do valor, você tem muito valor para Deus, você é uma raridade, como tem uma música aí. Você tem muito valor, coitado de Deus se não fosse você, Jairo. Deus experimentou criar você para ele ficar feliz, porque Deus se sentia sozinho, por isso criou o homem para que louvasse. Balela, mentira, isso é trevas.
Deus nunca se sentiu sozinho, Deus se basta. Isso vai entrando e as pessoas vão achando que vai massageando o ego, vai massageando o coração dele, que ele está ali para isso. Ele está ali para receber atenção. Ele está ali para receber a atenção de todos que estão à volta. Ministros de louvor, pregadores vão à frente para receber a atenção do povo, que não tem nada a ver com Deus. Tem nada a ver com Deus. Nem conversa, não sabe nem um texto, não sabe nem palavra, não sabe nada. Obras infrutíferas das trevas. E quem reina sobre as trevas? O diabo. Eu vou mais além ainda, como eu costumo falar, o homem não precisa do diabo para ser trevas, ele já é trevas por si só. Já nasce em trevas. Davi escreve: fui gerado em pecado me concebeu a minha mãe. Já nasce envolvido por trevas. Colossenses: nós andávamos os nossos mortos em delitos e pecados, e Ele nos vivificou, andávamos nos lugares de mortos. O Evangelho não cabe nesses lugares. O Evangelho não cabe no meu coração mesquinho. O Evangelho não cabe numa sociedade que gosta, uma sociedade que ama, uma sociedade que abraça, que levanta bandeiras, por mais justa que ela pareça ser. Pega o país mais justo do mundo, com a maior renda per capita, com o mais baixo índice de suicídio, o mais baixo índice de homicídio, o mais baixo índice de crime, você vai ver que o Evangelho não cabe nela também. Porque te exigiria uma mudança de comportamento, não exterior, mas exigiria uma mudança de comportamento interior. Porque quanto mais abastado, quanto mais bonito, quanto mais tranquilo, mais egoísta se torna um homem. Mais duro de coração se torna um homem. Você pode pensar na Suíça, país lindo, onde os jovens fazem greve porque não tem o que fazer. Vão para as ruas batendo panela porque não tem problemas. Crescem mimados. Dinamarca. Cadê? O Evangelho não cabe ali dentro. Porque tem uma pesquisa que fala que 70% dos cristãos suíços que vão à igreja, que se sentam nos bancos, que abrem a Bíblia e que estendem a mão e cantam Castelo Forte, são ateus. São ateus. O Evangelho não cabe nesses lugares. Você sabe o que é você cultuar com ateus? Imagina um pastor pregando para ateus. Os caras por dentro dão risada do pastor quando ele fala que Jesus andou sobre as águas. Eles dão risada por dentro. E se não me engano, 60% não creem em Jesus. Uns são ateus, mas creem que Jesus existiu. Os outros nem creem que Jesus existiu. Isso é uma balela, uma piada. Escreveram um livro com a historinha dele. Ainda que Deus dê paz a um país, que dê abastança a um país, que sustente um país com pão e mel, o país vai ser rebelde contra ele. Vamos em outro extremo. Um dos países mais evangelizados do mundo, Nigéria, 98% de cristãos, 98% de evangélicos. Nigéria. Bênção, né? Para o país é uma maldição, porque eles são evangélicos, não são cristãos. Eles matam crianças, porque o pastor fala: estão passando luta, Jairo. É um menininho seu lá que é bruxo. Então você tem que me pagar 50 mil reais para tirar o demônio dele. Aí o Jairo não tem 50 mil. O que o Jairo faz com o menino? Mata. Está na internet, meu amigo. Procura um pouquinho que você vai achar isso. Mata porque o pastor falou que ele é bruxo. O evangelho não cabe em país pobre. Não é a miséria que faz a pessoa converter. Não cabe. O evangelho não cabe nas festas do mundo. O evangelho não cabe nisso. O evangelho cabe num lugar, numa estrutura que não foi feita por mão de homem, no coração do homem. Aí cabe o evangelho. Voltando da Nigéria. Aí precisa de sair brasileiro daqui para ir para a Nigéria, montar uma creche para resgatar as crianças antes que eles morram. E aí a população cerca a creche brasileira e quer botar fogo, e quer matar os brasileiros.
porque eles estão salvando as crianças. Que país? Onde se cabe essa palavra de Deus, então? Quando Paulo fala, eu tenho que tomar o capacete da salvação para mim primeiro. Eu tenho que pensar nas coisas que são de cima, me cingir, então, botar, encher, trazer à minha mente apenas o que? O que me dá esperança. E o que me dá esperança? A palavra de Deus. Não é achando que só porque agora eu tenho um cartão de membro, que agora vou mudar o mundo. Tenta mudar você primeiro. O que tem de político, não falo de político grande, não, politiquinho que apenas faz a política dentro da igreja para ganhar um cargo de ministro de louvor, puxa o tapete de um, puxa o tapete de outro para poder tocar na igreja. Toca na quarta-feira tem ninguém, eu quero tocar domingo. Eu vi isso, meu amigo. Eu já tive igreja, já brigaram comigo, já me arrancaram de cima da bateria, porque estavam tocando, porque não tinha ninguém para tocar, e eu também não podia tocar. Estava parada a bateria, eu falei, está à toa, eu vou lá tocar. Eu sentei e falei assim, sai daí, você não pode tocar não, quem toca é fulano. Mas não tem ninguém aqui hoje, tem que ficar parado então se ele não está aqui. Aí dá vontade de falar assim, engole, com angu para passar direto. Dá vontade de falar, engole minha filha, não faço para você. Eu não faço para você. Porque as pequenas políticas, não estou falando de político senador, estou falando de políticas mesquinhas dentro da igreja, dentro das organizações religiosas, dentro daquele negócio assim, aquele nhenhenhen, sabe aquela picuinha que você não aguenta mais? Não, é panelinhas de 4, 5 pessoas. Você vê assim, você olha aqui, você vê uma panelinha, 2 panelinhas, 3 panelinhas, 4 panelinhas, vira uma panelada. Não pode, ninguém pode falar. Eu era líder, um dos líderes da igreja. Falava que todo mundo era líder. Se você passa pano na igreja, você é líder. Tudo é líder na igreja. E eu dava aula na escola de líderes. Eu dava aula na escola de líder. E eu pensava que formava as pessoas, né? Imagino que eu formo. Tem gente que me vê até hoje e fala, professor. E aí tinha pessoas que eram relutantes com aquilo que eu ensinava, porque ia de encontro ao que ele aprendeu na igreja. Quando eu falei um dia, falei assim, se o pastor te der um cheque sem fundo, você vai lá e mete ele no pau. Neguinho achou ruim, falei, que é isso, não pode tocar no ungido. Falei, não estou tocando no ungido, estou tocando no cidadão. Você vai protestar o CPF dele. O CPF tem a ver com a Receita Federal, não tem a ver com unção, não. Tem a ver com a sua atitude de cidadão. O cara achou ruim porque o cara era pastor, ele devia todo mundo. E eu esqueci que ele estava no meio. Além de ter tem um levita também, filho de levita que está ali no... Tem o levita que manda mais que o pastor. Manda mais que o pastor. As pequenas políticas, o evangelho não cabe num ambiente desse, meu amigo. O evangelho não cabe nesses lugares, não cabe. Sabe por que não cabe, irmão? Odilon, sabe por que não cabe? Porque quando o evangelho entra, desestrutura isso tudo. Quando o evangelho entra para mudar, quando Jesus entra, desestrutura tudo. Aí eles veem que ninguém manda. Ninguém manda em nada. Quebra tudo, quebra toda a estrutura montada, quebra no meio. E aí, de repente, aquele que era levita escolhido, de repente ele se torna igreja. O pastor que falava que era ungido, a autoridade, se torna igreja. E aí o membro que achava que era último, estava na última cadeira, que não tinha valor nenhum, ele se torna igreja. Aí de repente entra o evangelho e nivela todo mundo pela palavra. E aí o cara que pegava tanta coisa, apertava na mão que escorria pelos dedos, de repente está de mão vazia, porque não domina mais ninguém. Quem domina ali é só Jesus Cristo dentro da igreja. Por isso que o evangelho não cabe nesses lugares. Porque quando entra, desestrutura tudo. Tira a hierarquia, quebra toda a hierarquia e nivela todo mundo pelo chamado para ser o quê? Sacerdote. Para ser rei diante de Deus. E isso é o chamado para toda a igreja. Não é para um ou para outro, não. É para todo mundo que professa a fé em Cristo. Ou você acha que lá no céu tem pastor? Quem acha que lá no céu tem pastor? Pastores? Pastor só tem um, Jesus. E a igreja. Mas os caras acham que quando vou chegar lá, ele já quer ser já o fundamento da cidade santa. Então ele se intitula apóstolo aqui. Para mim, para ser apóstolo, meu amigo, tem que ter um nome no fundamento da cidade santa. E lá só tem 12. Não tem outro nome, não. Então não tem apóstolo aqui, não. Só tem os 12. A cidade santa, os 12 fundamentos são o nome dos 12 apóstolos. Lá não tem nome de mais nenhum outro, não.
Então, para o cara falar assim, eu sou o apóstolo fulano, eu falo assim, então vamos lá na Cidade Santa, se eu chegar lá, quando eu morrer, e seu nome estiver lá, eu vou te tratar como apóstolo. Porque aqui você não é apóstolo, não. Só cargos, hierarquias. O evangelho não cabe nisso, meu amigo. Não foi feito para isso. Não foi feito. Ah, pastor, você falou no começo da influência da sociedade. Já citei isso, tem gente aqui que não viu citar isso. Meu amigo Rui Cavalcante de Oliveira, do Acre, fez um estudo do crescimento evangélico. Ele é policial civil. Caso você não saiba, fecha para mim. O Acre, a cidade de Rio Branco, é a cidade onde tem mais a porcentagem de crente no Brasil, é a cidade de Rio Branco, no Acre. Então, ele teve um crescimento vertiginoso do número de evangélicos em Rio Branco, no Acre. Eu não vou precisar para você com dados. E aí, o Rui fez um estudo, pegou no IBGE sobre violência e descobriu que se nós temos uma sociedade influenciada pelo evangelho, entre que 70%, se não me engano é isso mesmo, 70% são evangélicos, nós teríamos que acontecer o que com essa cidade? Alguém aqui lembra que alguém aqui já participou de igreja de G12? Quem já participou de igreja de G12 aqui? Que eles citam a experiência de uma cidade chamada Almolonga, que os presídios fecharam. Procura no Google a história de Almolonga, a verdadeira história, você vai descobrir. Então, se tem um número de evangélicos, é para ter caído então o número de crimes, vamos então o número de homicídios, que seria o crime, o ápice do crime, o que tem a pena maior. Homicídio. Nós temos também uma curva ascendente de homicídio. Não caiu o homicídio. Não, mas aí você está falando, de repente, tinha um camarada aqui que ele foi solto e matou 20 pessoas, por isso que o número subiu, por causa de uma pessoa. Então vamos no número de violência doméstica, entre que o cristão tem que respeitar a família. O que aconteceu com o de violência doméstica? Cresceu. Que evangelho é esse que eles estão pregando então? Era para ter caído tudo, né? Continua a mesma proporção, a mesma proporcionalidade. Eles não seguiram o conselho de Paulo, aquele que roubava, não roube mais. Não seguiram o conselho de Paulo. Aquele que matava, mate mais. Mas continuou se matando, continuou se roubando, continuou-se violência, continuou assalto, continuou tudo no Acre. E ficou pior, a situação piorou. Ninguém converteu. Por que ninguém converteu? Aí que está. Por que não houve uma conversão genuína? Por que não aconteceu isso? Porque adaptaram o evangelho ao ouvido das pessoas. Ao invés de adaptar os corações ao evangelho, adaptou-se o evangelho ao ouvido de quem ouve, para se tornar palatável. Juntou-se a verdade com a mentira, fez um bombom de cocô de cavalo. Mergulhou no chocolate um cocô de cavalo e falou, aí ó, que coisa linda. E as pessoas comeram achando que era bombom. A aparência é muito boa. São aqueles que vão na igreja, sim. Nós vamos lá bater no ponto. Mas isso é só na igreja. Quando nós saímos, continuamos a mesma coisa. Pois afinal eu tenho que satisfazer as minhas vontades. Sim, bota na célula, bota tudo. Mas depois que a célula acaba, o pau quebra. As pessoas acham que o fato da conversão é parar de beber, é parar de fumar, é parar de falar palavrão, é parar de mentir. Conversão não é isso. Conversão é mudança radical, é nascer de novo, é ser um novo homem influenciado pelo Espírito Santo. E aí quando eles descobrem isso, quando alguém fala isso com eles acham que buscar o Espírito Santo é ter essa busca frenética que a gente vê por aí, que na verdade eles acabam de dar os retetés, remanâncios, remifly, rodar, sentar, estender, pular, dar circutico da presença de Deus. Quando sai do lado de fora da igreja, a fofoca come solta. Zaqueu, vou subir para aparecer.
Não, não, aí ele vai e entra lá, eu quero ver. Achava que o fato de ver Jesus já bastava. Subir na figueira, o fato de ver Jesus já bastava. Depois, quando ele vê Jesus na casa dele, ele fala: eu vou devolver. Se eu roubei alguém, eu vou devolver. Aí ele falou: hoje entrou salvação nessa casa. Arrependimento, mudança de vida, mudança de caráter. A coisa mais difícil hoje é você achar cristão e que você pode confiar, crente que você pode confiar, crente que aceita a palavra, crente que aceita o evangelho, crente que você abre a Bíblia e ele repete as mesmas coisas que você fala do evangelho, faz eco na vida dele e ele te responde com a mesma coisa que ele fala. Você fala assim, ó, aqui Paulo fala que pau é pau e pedra é pedra. Ele fala, amém. Paulo falou mesmo, pau é pau e pedra é pedra. Fala, não é bem assim não. Você não pode pregar isso aí não, senão você vai chocar as pessoas. Você passou a vida inteira aborrecendo a Deus. Essa frase é de Paul Washer. Você passou a sua vida inteira aborrecendo a Deus. Você não pode ficar 1 hora na igreja sendo aborrecido por Deus, não? A vida inteira você aborrece a Deus. Quando você vem para a igreja, você tem que suportar pelo menos 1 hora Deus te aborrecendo pela palavra. Aí você fala, não pode falar isso não. Tem que falar algo que as pessoas se sintam bem, para eles começarem a semana vitoriosos. Quer começar a semana mais vitoriosa do que você, sabendo que você é um pecador miserável, que carece da graça de Deus, e que nada que você faça para agradá-lo, ele não vai se agradar de você, ele se agrada de você porque ele te ama, não é pelo que você faz, é porque ele escolheu te amar. Que você está lá no seu trabalho, segunda-feira você chega, primeiro emprego novo, você glória a Deus porque Deus chamou. Se você chega na empresa segunda-feira, fala, vai pessoal, você assina seu aviso, segunda-feira, Deus está te amando a mesma coisa. Qualquer coisa que acontece na nossa vida, Deus está nos amando. É nesses lugares que o evangelho cabe. Mas eles acham que o evangelho só cabe, meu amigo, em vasos de ouro. Que eu tenho que apresentar para você o evangelho num vaso de ouro. Todo floreado, aqui está o evangelho de Cristo. Só vitória, uma bandeja de prata, com um pomo de ouro em cima, como Provérbios fala. Aí põe uma taça com rubis e fala, aqui está o evangelho de Cristo. Mas se eu chegar com a baixela de barro, com sangue coagulado, e falar aqui o evangelho de Cristo, aí você me quebra. Aí você me quebra com isso. Se eu mostro um cálice, uma baixelinha com sangue coagulado, fala assim, aqui está, com a mão ainda, aqui está a obra de Cristo. Aí vocês não aceitam. Não aceitam. Eles querem passar direto para a mansão celestial, sem conhecer a obra de Cristo, sem conhecer o sacrifício de Cristo, sem entender pelo menos quem é Jesus. E vocês não querem saber não. Para que saber quem é Jesus? Eu só quero as suas benesses. Eu só quero trabalhar para ele sem conhecê-lo. Não, que isso. E além disso, eu vou trabalhar do meu jeito. Se quiser, ele aceita. E se quiser, Jesus me aceita, viu? Porque eu sou muito bom para ele. Se quiser, eu aceito ele. Ela quiser, eu que tenho que aceitar Jesus. Eu que tenho que aceitá-lo, porque eu sou muito bom. Então eu que tenho que permitir a entrada dele. Sempre se coloca o homem superior. O evangelho não cabe na superioridade humana. O evangelho não cabe no orgulho. O evangelho não cabe nessa ignorância total de conhecimento da palavra. Ignorância que eu falo que é voluntariosa. Eles escolhem ignorar o evangelho. É voluntariosa. Eles optam por não ler a palavra. Eles optam para apedrejar os profetas que chegam com a palavra. Eles optam por rejeitar qualquer palavra que se refira à palavra de Deus como infalível. Não, isso eu não quero. Mas agora, se eu chegar falando outros assuntos e fazer uma adaptação da palavra, falar igual a irmã falou, irmã não, prima, sei lá o que é. Olha, a galinha para dar os ovos, ela não precisa morrer, ela bota os ovos e te dá. A vaca, para te dar o leite, ela não precisa morrer, ela te dá o leite com ela viva. Mas o porco, para te dar o bacon, tem que morrer para te dar o bacon. Assim foi Jesus. Isso na televisão, meu amigo. Assim foi Jesus, como o porco te dá o bacon, o porco para te dar o bacon tem que morrer, Jesus para te dar a salvação tem que morrer também. E compara um judeu com um porco. Acho que Miguel, uma hora dessa, ficou de pé, afiou a espada, deixa eu ir lá, Deus fala, não, deixa eu falar mais bobeira aí, a vida tem muita vida para falar bobeira. Isso não é possível, gente.
Não é possível, Jesus é santo, Jesus é Deus. Eu não tenho que rebaixar, ele já se rebaixou uma vez, se tornou homem uma vez. Eu não preciso rebaixá-lo de novo para que você compreenda o Evangelho, não. Eu tenho que pregar a você a condição que ele passou, que condição de homem, mas hoje assentado à direita de Deus, sendo o próprio Deus. Mostrar a soberania e a quantidade de poder que ele tem, e você chegar para você assim, esse poder que ele tem pode te condenar ao inferno. Você não vai desafiá-lo quando você morrer. Mas não. Vamos lá. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Estou indo buscar minha mãe lá agora. A mangueira do radiador furou. É cilada do diabo, está amarrado. Isso é cilada do diabo, irmão? Não. Coisas da vida, vicissitudes da vida. Eu estava na estrada, de repente pulou um cavalo na minha frente, eu juntei no freio. Cilada do diabo? Coisa da vida. Cilada do diabo é quando alguém quer substituir a palavra de Deus por outra coisa e você está aceitando. Isso é cilada do diabo. Quando fala astuta, cilada do diabo, o que é uma coisa astuta? Que você não consegue perceber o movimento. Quem aqui já assistiu na televisão, quando criança gostava muito, tinha um programa que chamava Mundo Animal, e aí mostrava, por exemplo, um guepardo para pegar lá um antílope. Ele tinha o cuidado de ir contra o vento, para que o vento passasse lá no antílope e depois passasse nele. Porque se o vento passasse nele e fosse para o antílope sentiria o cheiro e fugiria. Então ele escolhia a posição do vento, abaixava a cauda e vinha no meio do mato, do capim, vindo para pegar o antílope, ficava pertinho dele, do antílope, e depois dava o bote. O antílope corria, mas o antílope corre a 110 km por hora, 90 km por hora, mas um guepardo corre a 110 por hora, uma chita, né? E depois ele pegava o bicho. Então o período de astúcia é enquanto ele está chegando perto, o quê? Invisível. Essa é a astúcia. De mansinho. A astuta cilada do diabo é quando as coisas, ela vem e você não percebe como é isso. Não percebe como é a astuta cilada do diabo. A astuta cilada do diabo tem construído ideias dentro das igrejas. A astuta cilada do diabo tem construído teologias. A astuta cilada do diabo tem comandado pregações. A astuta cilada do diabo tem construído planos evangelísticos. A astuta cilada do diabo comandam denominações. Eu estou citando as coisas de crente porque lá fora o mal já domina. Então não tenho que falar que a astuta cilada do diabo planejou a novela Babilônia. Não, já é dele, meu amigo. Estou falando aonde que ele não podia entrar. Onde não era para ele entrar. A astuta cilada do diabo contorna a igreja. Aí você pensa assim, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra a igreja de Cristo, e não contra a igreja dos homens. Contra a igreja de homens ele prevalece. Não é toda igreja que é a igreja de Cristo, não é todo ajuntamento que é a igreja de Cristo, não é todo ajuntamento em que Jesus está presente em todos. Como Paulo fala, tudo em todos, tudo e em todos que ele fala, ele inclui só cristãos nascidos de novo. Tem igreja em que tem mais espiritismo do que evangelho. Jesus não está lá. Lá você não pode falar Jesus é Cristo, é tudo em todos, porque não está lá. Deve estar em 2 ou 3 que estão com medo de abrir a boca e serem linchados moralmente na igreja. Se falar assim, não, isso aí não concordo, que isso aí não é de Deus, lincham ele moralmente, arrumam até amante para ele. Então eles ficam calados. Então astuta cilada do diabo, ele vai entrar em cadeira, em microfone. Quem assistiu aquele filme O Advogado do Diabo? A frase final do filme, alguém sabe falar? Vaidade, o meu pecado preferido. A última frase do filme, o diabo fala assim, vaidade, o meu pecado preferido. Não entra em cadeira, não entra em microfone, entra na vaidade humana. Ele vai influenciar a vaidade humana. Ele sabe que do coração do homem procede todos os maus pensamentos.
Ele sabe que o homem quer vaidade, o homem quer aparecer, vaidade de vaidade, diz o pregador. Ele sabe que o homem, ele quer ser exaltado, ele quer aparecer no meio das multidões. Ele sabe que o homem, ele quer ser diferenciado. Ele sabe que o homem, se der para ele um terno cor de laranja, cor de abóbora, ele vai vestir, para se diferenciar dos outros. Um terno verde limão. Estou falando isso, o terno da alma. Precisa diferenciar dos outros. Então o induz a ter um comportamento mentiroso, induz a ter um comportamento efeminado, induz a ele a ter um comportamento exagerado nos seus trejeitos, para influenciar a igreja, para aparecer, para denotar, ser denotado no meio da igreja. Esquece que Cristo é o cabeça da igreja. Se alguém tem que ser exaltado na igreja, é só Cristo, mas ninguém. Não há nenhum nome dado entre os homens do qual recebamos salvação. Mas se esquecem disso. O evangelho não cabe nesses lugares. As astutas ciladas do diabo, ela entra e fica. Ela acha morada. Sabe aquela história que ele está rugindo ao redor como leão e o que mais? Procurando a quem? Possa. Aquele pode agir, aquele possa fazer. Então, se é citado procurando quem possa tragar, então existe esse determinado tipo de pessoa que ele vai poder tragar. Existe. Se não falava, o texto falaria, e ele não pode tragar a ninguém. Mas fala, procurando é quem possa tragar, a quem lhe foi dada autorização, a quem lhe foi permitido tragar. Que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, primeiro tem que ser de Deus, e não achar que é de Deus. Vamos mais. Contra as potestades, contra os príncipes. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Eles pegam essa aqui, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, até aqui, e você vê barbaridade que eles fazem com isso. Vê as barbaridades que fazem com isso. Sai marchando para a rua fora, tomando posse do bairro, fazendo a teologia assíria, que não tem nada a ver nem com o hebreu. Nem hebreu fazia isso, que fazia isso era sírio, né? Quem faz isso é muçulmano. Muçulmano foi agora lá no Cristo do Rio de Janeiro e fizeram um ritual lá para tomar posse do Rio de Janeiro, para lá. Quem faz isso é assírio. Eles são descendentes de toda a religião assíria, os muçulmanos. Eles são os nossos assírios modernos. São assírios modernos. Tanto é que o Deus deles é o Deus Lua. Não tem nada a ver com Deus. Eu já vi tem um pastor famoso aí falando que está montando uma igreja que vai chamar esqueci o nome, Islam Church, não tem mais ou menos assim, que vai misturar cristão e islâmico para cultuar junto o mesmo Deus. A lua não é meu Deus não, meu amigo. Meu Deus é o sol da justiça. Hostes são exércitos, esquadrões. Então, em cima disso aqui, eles começam a celebrar em lugar alto, eles começam a marchar para o lado, começam a ter luta no ar, assim, dentro da igreja, e com a espada. Não tem nada a ver com isso. As hostes espirituais maldadas nos lugares celestiais, eles foram implantados para governar esse mundo. Aonde está Satanás? De onde vens? Qual foi a resposta dele para Deus? De rodear a terra e passear sobre ela. As hostes espirituais maldadas nos lugares celestiais aqui. Satanás passeia todo mundo, passeia o mundo todo. Não, nós temos que orar agora, nós temos que orar porque está lá no livro de Daniel que os príncipes, os demônios seguram a nossa oração. Velho Testamento, meu amigo. Não mistura o Velho Testamento com a hora da graça, não. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele intercede por nós com gemidos. Então a oração do Espírito Santo, ela é barrada por demônio? Não. Pelo amor de Deus, se a pessoa crer nisso, viu? Tem que apanhar. Não, barra. O Espírito Santo me ajuda em minhas orações. Quando eu oro, não tem nada que barra, meu amigo. O próprio Deus ora comigo.
tem nada que barra não, mas eu vou te falar, ou a falta é um analfabíblico. Saiu. Analfabíblico. Analfabíblico, não conhece Bíblia, não sabe diferenciar lei e graça até hoje, não sabe diferenciar nada, não chega um palmo na frente do nariz, porque está em trevas. Vamos lá, vamos riscar isso aqui que já falei sobre. Não temos que lutar contra carne e sangue, sabemos que o inimigo não são pessoas, nosso inimigo não são pessoas, são ideologias, são comportamentos, é o falso evangelho, é um falso meio de chegar a Deus. Então não é contra carne e sangue, não é pegar alguém que está falando, não, porque não precisa disso não, eu tenho que fazer a minha parte, Jesus morreu na cruz, mas eu tenho que colaborar também para me ser salvo. Você não pode pegar ele, jogar na parede e dar um Hadouken nele, não pode fazer isso, porque não é, mas sim contra os principados, então não é sobre isso, mas é na origem de onde veio essa ideia, na origem de onde veio o falso evangelho, que é o que? Principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Este século não é apenas o século XX, não estou falando aqui de tempo, este século não é tempo, não é século, este século é o modus operandi do homem ser, é o jeito do homem fazer, o jeito do homem ser. Este século o que? É todo o conjunto de ideias, de comportamentos, de cultura, de tudo que junta, fala desse século, desse meio, jeito do homem ser, jeito do homem viver, jeito dele pensar. Desse mundo tenebroso, dos príncipes das trevas, deste mundo tenebroso. Mundo tenebroso, o que nós já estudamos isso aqui, ó. Que mundo é esse que está falando aqui? É o mundo que Deus amou? É o mesmo mundo porque Deus amou o mundo, é isso aqui? Não, esse mundo é do sistema humano, é do, me ajuda aí, é do Kratos, domínio humano, pensamento humano, mundo tenebroso, século, Kratos, domínio humano, porque Deus amou o mundo, é o que? Deus amou o mundo, que mundo é esse? Cosmos, criação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou a criação, não amou o Kratos, domínio humano não, Deus amou a criação, isso é grego, tem que pegar a Bíblia grega e ver o que está escrito lá, mas quando traduz para o português vem tudo como mundo. E a pessoa confunde, não, o mundo jaz do maligno, mas o mundo que jaz do maligno é o mesmo mundo que Deus amou, e aqui, o mundo tenebroso é o mesmo mundo que Deus amou? Não, Deus amou a sua criação, aqueles que são dele, e enviou Jesus Cristo. Depois quando fala assim, das trevas desse mundo tenebroso, desse Kratos, do domínio humano, que aonde o homem põe a mão, põe trevas. Onde o homem coloca a mão, põe trevas, até na coisa mais santa que tem, que seria a palavra de Deus, a coisa que não poderia prostituir, ele prostitui. Capítulo 1. Reteram a verdade de Deus em mentira. Pegaram a palavra, fizeram igual o fariseu, recolheram e pregaram mentiras. Por isso Deus os entregou a um sentimento pervertido. Aí Deus vai e entrega o cara para deitar homem com homem. Está em Romanos capítulo 1. 18, 31, Deus os entregou a um sentimento pervertido para deitar homem com homem. Está na palavra. Prostitui a Bíblia para você ver que você vai virar. Depois você lê lá na sua casa, Romanos capítulo 1, verso 18 a 31. E ainda fala assim, não apenas quem faz, mas quem apoia. É difícil, é duro. Vamos mais. Quantas horas pleno? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firmes. 2 Coríntios 6, 7. Ainda não é o texto que eu queria. É que Paulo fala, portanto, revestivos de Cristo. Deixa eu achar aqui, peraí. Não, vamos embora, assim mesmo. 2 Coríntios 6, 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Vamos mais. Por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Não apenas nada, está fazendo o quê? Um paralelo entre aparência e realidade. Quem aqui tem tudo?
Quem aqui é riquíssimo em glória, na cidade santa, esperando a herança de Deus? Quem aqui é riquíssimo? Nós todos, graças a Deus. Quem passa por dificuldade, não precisa levantar a mão. Todo mundo. Mas como não tendo nada, mas tendo tudo, porque esperamos aquilo que está reservado para nós na glória. Eu vou ter que abreviar, irmãos. Acabar no horário. Prometi acabar no horário, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal, havendo feito tudo, ficar firmes. O que é a armadura de Deus? O que me protege? O que me coloca dentro da fenda da rocha e me protege? O próprio Deus. Revestir não é uma armadura física. Eu vou pegar uma armadura ou falar espiritual: Senhor, estou me revestindo da armadura, tomando posse. Não é isso. Revestir do conhecimento de Deus, da revelação de Deus. Quando Deus fosse revelar para Moisés, o que fez para ele? O que fez com ele? Botou dentro da... Quem é a rocha? Jesus. O revestiu da rocha. O revestiu de Cristo. O que é se revestir de Cristo? É parar de pecar? Nós nunca paramos de pecar. Revestir de Cristo é se tornar-se dependente só dele. E a armadura dele não é armadura dura, são vestes brancas. Revestir de Cristo é como se vestir do linho fino, que nem Salomão se vestiu. Da justiça de Deus. A justiça. Agora nós, a justiça de quem? Porque nós não conseguimos justificar a nós mesmos. As vestes são vestes de... Que está escrito onde? Apocalipse. Então, revestir de que a justiça de Deus é se converter, meu amigo. Não tem mágica, não. É mudar de vida. É santificar. É arrependimento de pecado. É reconhecer que você é pecador e que a sua graça, o perdão de você, só vem de Deus. Isso é que se revestir de toda a armadura de Deus, que nada mais é do que as vestes brancas. Mas eles querem achar que são as armaduras romanas, com caneleira, com perdeira, com gládio na mão, né? Tem uma igreja aí que os diáconos chamam de gladiadores. Oh, beleza, hein? Roma está até dentro da igreja hoje. Tira esse trem daqui, ué. Tira isso daqui. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. Você lembra disso aqui? De cingir os lombos, que eu apliquei semana atrasada? Você lembra? Cingir os lombos? O que cingir os lombos? O mais básico. Vê se você acha a imagem para mim. Procure cingir os lombos. Pede para traduzir para inglês, você vai achar em inglês. Cingir os lombos com a verdade e vestida com a... Vamos lá, em Gênesis. Espera aí. Gênesis. Deixa eu achar aqui, peraí. Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21. Vamos ver lá de onde surgiu o cingir os lombos? Olha aqui. Pode deixar aqui, não precisa tirar não. Pode chamar o mesmo texto. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. O que isso tem a ver com Efésios 6? O que Deus faz com Adão e Eva? Então, Adão e Eva, eles perceberam que estavam o quê? Nus. O que Deus fez para cobrir eles? Tentaram cobrir com folha, né, com a justiça própria. Cobrir com folha, Deus foi, não, peraí. Ele mata um animal e cobre com o quê? Cobre o quê? A nudez, a vergonha. Cobre a nudez, a vergonha. Então está cobrindo com peles. Então, aqui, cingir é isso aqui, ó. How to gird up your loins. Aqui, o cingir os lombos, vamos parar aqui, vou voltar aqui então. Toma, apaga essa tela para mim, por enquanto. Fecha isso para mim. Fica na frente. Não, vou ficar aí. Aí pode deixar assim, depois sai da frente. Então, cingir os lombos tem a ver com tampar a vergonha. Cingir os lombos tem a ver com Deus cobrir o seu pecado. Tem a ver com Deus não manifestar a vergonha que você é. Tem a ver com o perdão de Deus. Tem a ver com receber a graça de Deus. Tem a ver com graça de Deus de pegar Adão e Eva e não pegar os dois e mandar embora nu.
mas vesti-los para mandar embora do Éden. Vestiu. Quando ele fala cingir os lombos, ele fala, pega o seu arrependimento e creia que eu estou perdoando você. Cingir os lombos na guerra, a roupa era assim, ó. Cingir os lombos significava isso, ó. Pegar, puxar a roupa para cima, amarrar, tá? E fazer o quê? Deixar ela bem presa, para quando o cara estivesse guerreando, ele ter mobilidade para correr e que não aparecesse as vergonhas dele. Cingir o lombo é se cobrir de tal forma que o seu pecado não apareça, que você se arrependa mais profundamente, que o seu pecado seja perdoado por Deus, ele não vai aparecer. Você recebe o perdão de Deus e aceite o perdão de Deus. Vamos lá no texto, dentro do contexto. Cingir os vossos lombos com a verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Saber que eu sou perdoado por Cristo. Saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então estou cingindo os meus lombos. O que ele fala também? Para que nós não sejamos achados nus naquele dia, em Coríntios, se não me engano. Qual texto que é? Em Coríntios. Para que naquele grande dia, no dia do Senhor, nós não estejamos nus, mas estejamos com os lombos cingidos de vestes brancas. Vamos mais. Vestes estranhas. Chamam nas bodas, quando chegar o cara está de veste estranha. Você lembra as festas? Manda chamar os mendigos, todo mundo, dá veste para ele, de repente o dono da festa dá uma voltinha e vê um cara com uma roupa diferente. Fala, o que você está fazendo aqui? Como que você entrou aqui? Com outras roupas. Calçados os pés da preparação do evangelho da paz. O que a palavra diz? Conformados são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que é anunciar as boas novas? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho. A salvação, anunciar a justiça de Deus. Anunciar o evangelho não é falar assim, Jesus te ama e eu também. Isso não é evangelho. E aí é fácil demais, vamos ganhar o mundo todo. Você vai falar que Jesus ama ele depois que você expor o juízo de Deus. Mas sobre isso tudo, mas se ele reconhecer o juízo de Deus, fala, então Jesus te ama. Porque Deus amou você de tal maneira que manda. Agora já vão direto. Não, se ele me ama, o cara está com a arma na cintura, 3 quilos de pó no bolso. Você fala que Jesus ama ele, fala, então posso continuar desse jeito. Pode continuar desse jeito. Salmo 5,5. Salmo 5,5, Deus odeia a quem pratica a iniquidade. Como é que eu posso falar que Jesus ama o cara, que o cara é um adúltero, safado? Fala, não, cara, se arrepende dos seus pecados, porque se você continuar nesse caminho, você vai para o inferno. Palavra proibida. Inferno não pode falar na igreja mais. Eu falei com um rapaz que os colegas lá ficavam fazendo maldade com os outros, né? E ele cada maldade que o rapaz fazia, ele vai lá, Jesus te ama. E cada maldade Jesus te ama. Então, se você continuar assim, não se arrepender dos seus pecados, você vai morrer na prática do seu pecado. Se você fala com a prostituta, Jesus te ama, vai continuar na prática do pecado. Arrepende, sai desse caminho, senão você vai para o inferno, não é? É lá na praça e vê isso aí. Muda de vida. Pela reta justiça. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno é só o diabo? Não é só o diabo. O escudo da fé. O que é o escudo da fé? Eu acho que é a coisa mais difícil que existe. A coisa mais difícil que existe. É fácil ter fé quando está tudo bem. É muito fácil ter fé. É difícil ter fé no perrengue. É difícil. Tem aquele escudo da fé, né? Fé. A pessoa nem sabe quem é Jesus, está com o escudo da fé. O cara está lá com o escudo da fé de todo tamanho assim no carro, entrando no Forest Hills. Vai lá, dia da secretária, dá uma voltinha no anel na hora do almoço. Tem fila do motel de mais de 50 carros. Pergunta, olha lá quantos estão lá com o escudo da fé no carro. Isso é sério, não é brincadeira não. Não é brincadeira não, isso é, ué. Pessoa que anda muito de carro, viaja no anel, mas no anel. Dia da secretária, rapaz, na hora do almoço acabou. Acaba o trânsito ali, ó. Pega a Coca-Cola ali, acaba o trânsito. E está lá escrito fé. É.
Fé na Copa. Que fé na Copa, meu amigo? Vamos pagar essa dívida 20 anos. Pelo amor de Deus. É pé na cova, né? Tomando sobretudo o escuro da fé, com o qual podereis apagar os dardos do maligno. A minha mente produz dardos do maligno? A sua mente produz dardos do maligno? Produz? Produz. Produz. A carne é terrível. O coração produz tudo. Mas nós a vencemos com o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra diz isso, eu creio. Tem misericórdia de mim. Não é pela fé que eu tomo decisões. Não é pela fé que eu tomo posse, não. É pela fé que eu temo ao Senhor. É pela fé que eu peço misericórdia de mim, Senhor. Porque se eu continuar seguindo essa linha de pensamento, eu vou me estrepar todinho. Muitas vezes não precisa do diabo sugerir nada, não. Você mesmo já sugere para você. Você balança o seu passado, você vê o seu passado e fala, eu quero aquilo ali. De novo. Lembra aquela música? Restitui. Eu quero de volta o que era meu. A minha condenação eterna. Não quero de volta não, meu amigo. A minha condenação eterna, isso é que era minha. Eu não quero isso não. Porque eu não mereço o céu. Não mereço o céu, não. Eu não trabalhei para ganhar o céu. O Senhor me deu pela misericórdia dele. Eu sou um não merecedor do céu. Se ele me deu, glória a Deus. Aprove, não temais, pequeno rebanho, aprove o Senhor, dai-vos o reino. Mateus. Vamos lá, vamos mais lá. Então, além de apagar toda a ideologia, além de apagar toda a dureza de coração que é lançada sobre mim, além de querer apagar os meus pensamentos, e ter que apagar os meus pensamentos, isso tudo eu preciso de fé para fazer isso. É na fé, na confiança em Jesus Cristo. É na confiança na palavra que eu consigo tirar isso da minha cabeça. Não pensa você que você vai estar andando assim, ó, e o diabo vai estar assim, vai, receba aí. Não, meu amigo, é você andando dentro do ônibus, é você vivendo, é você deitado na cama, é na sua vida mesmo, é pensamento em cima de pensamento, arrebentando com você. E você sofrendo com isso. É isso que é dado do maligno. Isso aqui não tem sossego. Não existe botão para desligar a cabeça. Às vezes você está dentro da igreja, você está pensando um monte de besteira. Não dá folga, não. Você não tem folga, não, meu amigo. Não tem folga, não. Em lugar nenhum você para de pensar. Nem dormindo. Dormindo você sonha besteira ainda. Quem é que já sonhou aqui que estava bêbado, encheu a cara? Quem já sonhou isso? Você pensa, meu Deus do céu, como é que eu estou sonhando essas coisas? E não tem motivo nenhum. Você procura motivo porque você sonha nisso, você não tem motivo. É porque sua cabeça quer isso. Os dardos inflamados do maligno. Cai da cama. Dardo inflamado do maligno é muito mais do que diabo. Você quer ver um exemplo da cultura de hoje? Sarinha viajando de avião, né, Sara? Viajando de avião, de repente o avião entrou na turbulência, começou a tremer. Aí o que você falou? E desse jeito o avião vai cair. Uma pessoa do lado dela, não fala essas coisas, não fala essas coisas, não profetiza isso, não. E beliscou ela. Como se fosse adiantar aí alguma coisa, meu amigo. Se o avião cair, cai com crente, com ateu, cai com judeu, cai com todo mundo. Não tem porque você falou que vai cair, não. E chegou a hora de cair, você pode ser o Papa. Vai cair. Vai cair. Vai matar todo mundo. Talvez você sobra, né, para semente. Né? Mas às vezes você sobrevive. Não é isso aí. Não, você falou isso aí porque foi dardo do maligno, lançou uma seta na sua mente e você soltou pela boca. Não, comportamento normal do ser humano. Está no avião, o avião vai, essa porcaria vai cair. É lógico, ué. Não vai cair não, igual aquele ministro da comunicação do Iraque, época da guerra do Iraque, ele dando entrevista, falando, está tudo bem, o exército americano não está entrando, e lá fora, bum, um monte de bomba lá fora, o cara falando, não, está tudo bem, a guerra estava 50 metros dele, está tudo bem, não está acontecendo nada, mataram ele, daí a pouquinho estava morto,
Não tem que acontecer nada não. E blá, blá, blá. Bagdá já tinha caído há muito tempo, que vai estar tudo bem. Não é isso, dado do maligno, é você o quê? Falar que a realidade é essa. Mas a realidade que eu tenho é muito mais real do que essa. É a palavra de Deus que me garante o quê? Que ainda que ele morra, que eu morra, ele continua sendo Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, não, isso aí eu já não concordo. Isso aí tem que ter uma coisa medieval nisso aí. Põe para mim. Uma coisa medieval. Tem que pegar uma espada e agora eu pego e dou até tiro com a Bíblia, né? Já viu isso, né? Não, não tem isso não, meu amigo. Estás por firme, temos cingido, tomando sobre tu o escudo da fé. Mais 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é o capacete da salvação? Ué, já está falando que é a palavra de Deus. O capacete, pensar das coisas que são de cima. Quero trazer aquilo que me dá esperança, eu já falei no começo. Biblada. Eu vi o irmão da biblada da irmã, mas desmaiou. Lá no Barro Preto. Deu bibada, o irmão chegou assim, não enfia o nome da minha mulher nas suas fofocas não, e pum, bateu no mulher, desmaiou, bateu na cabeça e caiu no chão. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. No Espírito é o quê? Maiúsculo. Tem gente que fala assim, não, orar no Espírito, fica tudo... Não é isso, meu amigo. Sabe o que é orar em todo o tempo no Espírito? É você nunca esquecer quem você é, nunca esquecer quem é o seu Deus, nunca esquecer quem é Jesus Cristo na sua vida, você ficar consciente de tudo que está em sua vida, Deus está no controle. Orar em todo o tempo, essa oração não está falando de palavras só não, está falando de consciência interior. Eu sou filho de Deus, é ter a consciência. Caso você não deve conhecer ninguém assim, que só lembra que é crente quando o bicho pega. Você não conhece ninguém assim não, né? Não, te garanto que não. Vigiando nisso, vigiando em quê? Olhando então, vigiando, policiando isso tudo aqui, ó, vigiando nisto, e nisso aqui, que você está orando todo o tempo no Espírito, auxiliado pelo Espírito, ouvindo tudo, sabendo que Deus está comigo, Ele não saiu para dar uma voltinha não. Mesmo eu preso na serragem de um carro, Ele está comigo. Vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é? Intercessão. Ah não, isso aqui é da igreja católica, isso aqui, ó. Paulo aqui virou católico. Não. Intercessão pela igreja, uns pelos outros. E aí Paulo já abre para a gente, que já é particular. Ele fala, então orem por mim também. Paulo fala, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Para fazer notório, para que seja esclarecido o que é o Evangelho para o povo, para que me dê eloquência, para que quando eu prego eu tenha liberdade de pregar. Paulo fala, ora por todo mundo, mas ora por mim também. É isso. Então aonde cabe o Evangelho nisso tudo? Do comecinho, nós pegamos lá do começo. Vai caber na sociedade, vai caber no Congresso, vai caber nas leis, vai caber nos países, vai caber nas estruturas humanas, vai caber nas estruturas malignas, vai caber nos pensamentos, nas filosofias humanas. Só vai caber no coração, só no coração do homem, na estrutura que não foi feita por mão de homem. Nisso cabe o Evangelho. Fizeram uma conferência na Paraíba, Consciência Cristã, 23ª Consciência Cristã, muito bom. Só que no final eles montaram uma carta, chamada Declaração da Paraíba, Declaração de João Pessoa, né, que é chamada. E ali eles repudiaram todo o falso evangelho, repudiaram todo meio de ganhar dinheiro com o evangelho. E eu mandei uma pergunta para os idealizadores da carta, eu mandei uma pergunta para eles. Sabe qual foi a pergunta que eu falei com eles? O que vai mudar? O que vai mudar com essa carta? Se vocês não forem para os lugares certos e abrir a boca e falar contra o falso evangelho, não vai mudar nada, meu amigo. Essa carta não vai fazer mudança nenhuma. Se vocês não forem para os meios de comunicação, para os jornais, para os rádios, para a televisão e falar que há um outro evangelho, o evangelho de Cristo, que está oculto das pessoas, essa carta sua não vai mudar nada. Quem vai ler essa carta é só quem já conhece o evangelho. Quem não conhece o evangelho, conhece o evangelho falso, não vai no evangelho falso, não vai dar crédito nenhum nessa carta. O evangelho cabe no coração, mas eu consigo entender que o
só daquele que se entrega. Só no coração de quem se entrega. O evangelho não cabe. Não cabe nem no evangelho e nem no evangelho. Aquele que é trazido até Cristo. Nesse cabe. Porque o resto tudo, quem não é trago até Cristo, entrou por outra porta, entrou por outro lugar que não é a porta. O evangelho não cabe nele, porque é ladrão e salteador. João capítulo 10. O evangelho cabe, sabe de quem que é? Cabe no coração daquele que é filho de Deus. A ele cabe, porque foi feito para isso. Não foi feito para nada humano. Ah, mas a Bíblia foi escrita para a igreja, meu amigo. Até a palavra de Deus foi escrita para a igreja, com I maiúsculo. A Bíblia pertence à igreja. A salvação pertence à igreja. Cristo pertence, aliás, a igreja pertence a Cristo. Nós temos. Não é todo mundo que pega a palavra e pode tomar posse dela e falar: essa palavra de Deus foi dada a mim. Quem pode falar assim, ó, a palavra de Deus foi dada a mim, é só para quem é igreja. Quem não é, meu amigo, isso aqui está contra ele. Está contra. A favor apenas da igreja e contra quem não é igreja. E ó, é pesado. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Misericórdia da nossa vida e que o evangelho ache morada em nosso coração. Ache lugar para se expandir em nosso coração. Que nós não criemos compartimentos especiais como um cofre para guardar o evangelho, para ficar acessível só quando eu querer. Não, ele tem que permear todo o meu coração, toda a minha mente, permear os meus atos, as minhas atitudes, que eu seja nascido de novo. Então, que o Senhor te abençoe. Cubra sua cabeça no seu lugar. Senhor Jesus Cristo, louvado é o teu santo nome. O Senhor que é o verbo, o Senhor que é a palavra, o Senhor que é o próprio evangelho. Um dia todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, o Senhor nos buscou, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, o Senhor nos trouxe para fazer parte da tua noiva, Senhor. Muito obrigado. Nós não somos merecedores, ó Pai amado, nós não granjeamos isso nas esquinas, nós não, ó Deus amado, compramos o evangelho na esquina, não achamos ele julgado na lama, não, o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Estávamos mortos, teu Espírito Santo nos vivificou, nos trouxe das trevas para a luz. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, que essa palavra seja esclarecida como água límpida em nossos corações, que ela seja colocada em nossos corações, ó Pai amado, e mude a nossa vida. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso orgulho, tem misericórdia do nosso miserê interno, ó Pai, da nossa miséria interior, em que nós, ó Pai amado, nós preferimos às vezes comer bolotas do que comer tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que nós, como filhos pródigos, sempre estejamos decentemente trajados para voltar à casa da tua casa. Que nós não saiamos nunca da tua casa, mas ainda assim, se estivermos com nosso modo de pensar, com nossas atitudes, saindo fora da casa do Pai, nos dê um tranco, nos segura, Jesus. Tem misericórdia. Senhor Jesus Cristo, deixa nosso coração permeável a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Você pode dar um suspiro e falar: glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa noite você que vai trazer sua oferta à frente, você tem a liberdade de vir e trazer sua oferta à frente, lembrando que não é com motivo de troca ou barganha com Deus, porque Deuteronômio 10:17 condena essa prática. Troca de qualquer barganha com Deus está condenado pela palavra. Que você traga como 2 Coríntios 9:7, cada um contribui segundo o proposto no seu coração. Que Jesus te abençoe. Depois nós vamos orar em nome de Jesus. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco
que eu sei, se comparado ao que ganhei, e sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa a circunstância, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Deus, Senhor Jesus Cristo, não é como barganha ou troca que, Deus, trazemos nos afetos à frente, ó Pai. Reconhecendo, ó Pai amado, que tudo vem das tuas mãos, ó Deus. Quer seja saúde, vontade de trabalhar, emprego, tudo vem das tuas mãos, ó Deus. Nós te agradecemos. Agradecemos porque nós temos ânimo para acordar, temos lugar para trabalhar. Até os nossos irmãos que procuram alguma colocação, o Senhor está preparando, ó Deus. Nós confiamos no Senhor, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem, ó Deus amado, algo reservado para cada um, ó Deus. Abençoa nas irmãs, donas de casa, nossos irmãos que são estudantes, nossos filhos, ó Pai amado. Abençoa, Deus amado. Abre para eles estágio, abre para eles primeiro emprego, abre para eles faculdade para eles fazerem, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, a irmã Nelimar, essa tarde agora, ela não conseguiu dormir à noite, ela fez os exames essa semana, ela está muito preocupada, muito triste. E aí queria que os irmãos estivessem orando, intercedendo por ela, né? Estivessem intercedendo por ela, para Deus. Ela falando comigo que está com falta de fé. Eu falei, não, você não está com falta de fé, o Espírito Santo não vai embora da gente, você está preocupada. Então eu queria que os irmãos estivessem intercedendo, os irmãos que se puderem fazer uma visita para ela, né? E que pudessem lá depois ver ela durante a semana, né? Ela estava muito animadinha ontem, hoje já está de cama, ficou de cama o dia inteiro, não quer conversar com ninguém, está muito triste. Peço, irmãos, que estejam intercedendo. Nós vamos orar agora, vamos estar orando a favor dela. Queria convidar você a ficar de pé, né? E que Deus abençoasse a vida dela, colocasse as mãos sobre a vida dela hoje, que dê um novo ânimo dela, que ela fique animada de novo, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Deus amado, acompanhou todo o tratamento da Nelimar, ó Pai amado. É o Senhor que abriu todas as portas, é o Senhor que colocou tudo no lugar certo, Deus. Senhor bendito, ela se encontra agora, ó Deus amado, acamada, muito triste, chateada, mas o Senhor, ó Pai amado, põe tuas mãos sobre ela, eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos sobre ela, Pai amado, arranca todo o mal, meu Deus. Coloca ela de pé, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, estenda a sua mão sobre ela, sobre o coração, sobre a mente dela, Pai amado. Tira todo o temor, tira todo o medo, Pai amado. Tira tudo que perturba ela, Pai. Fortifica ela agora no nome de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor, Pai amado, que faça sobre ela a tua obra, meu Deus amado. Tua obra restauradora, tua obra de cura, tua obra de graça, Pai amado. Mas sabemos, ó Pai, que tudo está em tuas mãos, ó Pai. Tudo está em tuas mãos, por isso te pedimos, ó Pai. Não temos outro a quem clamar, ó Pai. Não temos a quem, ó Deus amado, recorrer a não ser o Senhor, ó Pai. Coloca as suas mãos também sobre nossos irmãos, ó Pai amado, cada um que está aqui, meu Deus, sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um, Pai amado. Coloca a sua mão, tira todo o problema, resolve toda a intriga, resolve todo o problema, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. E quanto a nós, ó Pai, continua tocando o nosso coração, nos dando graça e teu favor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando o culto, então. Senhor, estamos saindo daqui, ó Pai, de maneira nenhuma na tua presença, Pai amado. Estamos saindo daqui, meu Deus amado, estamos expostos lá fora ao nosso culto pessoal, ó Pai. Nosso culto particular, ó Pai amado.
Lá fora seremos expostos a todo tipo de problema, a todo tipo, Pai, de confrontação com a fé. Estaremos, ó Deus amado, sujeitos a todos os dardos do maligno, Pai amado, sujeitos a muita coisa lá fora, mas sabemos que o Senhor é conosco, ó Pai. Nós caminharemos ali no meio de pessoas em trevas, ó Pai. Caminharemos no meio das trevas, mas o Senhor nos garante a luz sobre a nossa cabeça. Te agradecemos, ó Pai. Não nos deixe perder, ó Pai, essa semana. Não nos deixe nos perder em nossos pensamentos, nos perder em nossos desesperos pessoais, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia, sustenta a nossa vida mais uma semana, porque sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E eu te faço um convite. O quanto que você quer conhecer de Deus? O quanto que você pretende saber de Deus? O quanto que você quer se aliar a Deus? Sabendo que quanto mais você se alia a Deus, quanto mais você conhece de Deus, as suas certezas vão cair por terra, as suas esperanças em você mesmo vão cair por terra, e você vai confiar em Deus. Então eu te convido, conheça Deus com a gente. Quarta-feira e domingo estamos aqui. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.